Olha, tem eventos que marcam a história do Brasil, né? E a rebelião do Carandiru é, sem dúvida, um deles. Mas e se a história que a gente sempre ouviu não for bem assim? Hoje, a gente vai usar um relato histórico específico para entender a conexão, que é super direta, entre o que aconteceu naquele dia e o nascimento da maior facção criminosa do país, o PCC. Quando você fala em Carandiru, a primeira palavra que vem na cabeça de todo mundo é massacre, certo? Só que a fonte que está guiando a nossa análise de hoje, ela conta uma outra versão. Então, fica a pergunta. O que, de fato, aconteceu lá dentro do Carandiru em 2 de outubro de 1992? A resposta, olha, parece que é bem mais complexa do que a gente imagina. Então, para a gente conseguir entender essa outra perspectiva, vamos passar por 4 pontos. Primeiro, a gente vai ver o conflito interno que, digamos, armou o cenário todo. Depois, a gente mergulha na guerra que rolou lá no Pavilhão 9. Na sequência, a gente analisa a intervenção da polícia e, por último, vamos conectar os pontos e ver como tudo isso acabou resultando no nascimento do PCC. Beleza, vamos começar então pelo conflito interno. De acordo com o relato que a gente está usando como base aqui, para entender de verdade o que aconteceu em 92, o segredo é olhar para o que já estava rolando lá dentro dos muros, porque, segundo essa fonte, o palco para tudo o que aconteceu foi montado pelos próprios presos. E é aqui que está o pulo do gato. A narrativa mais comum, aquela que todo mundo conhece, fala de uma rebelião dos presos contra o Estado, certo? Mas a nossa fonte, ela aponta para uma coisa bem diferente, uma guerra declarada entre duas gangues rivais lá de dentro. E, gente, essa pequena diferença muda completamente a história. Mas por que essa distinção é tão importante assim? Simples, porque o cenário daquela época era outro. Facções super organizadas como o PCC, isso ainda não existia. O Estado nem permitia que isso se formasse. As tretas ali eram locais, internas, sabe? Eram disputas por poder pessoal, por controle de um pavilhão, e não uma luta organizada contra o sistema prisional. E isso já nos joga direto para o nosso segundo ponto, a guerra no Pavilhão 9. É aqui que a coisa fica feia. A fonte detalha como a violência explodiu e escalou de um jeito absurdo, e isso muito antes de qualquer policial colocar o pé lá dentro. Para a gente ter uma noção do clima, a fonte traz uma frase que é um soco no estômago, mas que descreve perfeitamente a atmosfera. Ali dentro era um submundo do que havia de pior na sociedade. Isso já dá uma dimensão, né? Da brutalidade do conflito que estava rolando ali. E essa brutalidade, ela aparecia das formas mais extremas que se pode imaginar. O relato fala de presos matando outros presos, fala de líderes de gangue que eram descritos como sadistas, coisas pesadíssimas como decapitação de rivais e até rituais bizarros envolvendo os corações das vítimas. São detalhes, assim, que mostram que aquilo era, de fato, uma guerra interna sem lei. E tem um ponto que, segundo a fonte, amarra bem esse argumento. A própria mídia da época, na cobertura, noticiava o evento como uma guerra interna entre rivais. Ou seja, a percepção ali, no calor do momento, era essa. Uma percepção bem diferente da narrativa que acabou se consolidando anos depois. E aí a gente chega na terceira parte, a intervenção da polícia. E é aqui que a fonte tenta, digamos, corrigir o que ela considera um erro na história oficial que foi contada. O ponto central aqui é o seguinte: nessa versão dos fatos, a polícia não foi quem começou a violência. Pelo contrário, ela foi a resposta à violência que já estava acontecendo. A intervenção teria sido, na verdade, o último recurso para parar os crimes que os próprios presos estavam cometendo uns contra os outros. O que esse relato sugere é que, depois, a culpa acabou sendo transferida para a polícia. A entrada da polícia, inclusive, seguiu uma ordem bem específica. Primeiro, entrou a ROCAM, que é o 2º Batalhão de Choque. Só depois entrou a Rota, o 1º de choque. E segundo a fonte, a Rota é sempre a última a ser chamada, só em último caso. E foi só depois que os 2 batalhões entraram que começou a tal da varredura dos pavilhões para procurar armas. E agora a gente chega na consequência mais duradoura, e talvez mais importante de tudo isso, o nascimento do PCC. A fonte que a gente está analisando traça uma linha retinha, sem curvas, entre o fim daquela guerra interna e a ascensão desse novo poder no crime organizado. Vamos organizar as datas para a gente não se perder. Em 1992, a gente tem o evento central de toda essa história, a rebelião ou a guerra interna do Carandiru. Mas o detalhe que é o X da questão que sustenta toda essa análise vem só no ano seguinte. A fundação do PCC, olha só, acontece apenas em 1993.
E esse um ano depois é o que reforça a tese central da fonte. A ideia é que o PCC não nasceu como uma reação imediata à ação da polícia. Ele foi fundado um ano mais tarde. E por quem? Justamente pelos vencedores daquela disputa interna de poder. Ou seja, seriam a consequência direta da guerra entre as gangues e não da intervenção. E assim, o primeiro comando da capital, o PCC, surge. Ele já nasce com uma facção criminosa organizada, formada por esse grupo que venceu a guerra, e com um objetivo muito claro: tomar para si a liderança e o controle total de dentro do sistema prisional. Para fechar o raciocínio, a fonte conclui que, por mais chocante que tudo isso seja, o que aconteceu no Carandiru não foi um ponto fora da curva. Essas lutas extremamente violentas por poder, por sobrevivência, elas são, na verdade, bem comuns dentro do mundo do crime. É um padrão que, infelizmente, a gente vê se repetir. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? A análise de hoje mostrou uma perspectiva de como o poder pode nascer da violência mais brutal lá dentro dos muros de uma prisão. A grande questão que fica no ar é como esse poder, que nasceu e se fortaleceu lá dentro, consegue reverberar aqui fora. E como ele continua, de certa forma, moldando a nossa sociedade até os dias de hoje.